Voltando para a exposição que eu vinha fazendo, é, os dispositivos que estabeleciam que a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível era automática já haviam se tornado não automática, embora não tenha deixado de existir, é, mas essa deixado de ser automática era uma compreensão jurisprudencial. Foi só em 2009 quando do julgamento do habeas corpus 84078, de relatoria do ministro Eros Grau, que o Supremo finalmente mudou radicalmente a sua posição. Observem, até então, não apenas a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível era uma espécie prisional, como havia disposição no Código de Processo Penal que somente admitia que o réu pudesse apelar se ele se recolhesse preso, de tal maneira que o próprio direito à ampla defesa ele estava condicionado ao recolhimento à prisão, portanto não era um direito à ampla defesa, era uma defesa muito limitada. E nesse sentido, finalmente, quando do julgamento do HC 84078, lá em 2009, o Supremo declarou incidentalmente inconstitucional a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível, como de resto, qualquer prisão que representasse uma antecipação da execução da pena ou uma execução provisória da pena. Em outras palavras, não era mais possível que uma pessoa fosse presa antes do trânsito em julgado, a não ser que essa prisão tivesse natureza cautelar, porque o grande problema é que a prisão decorrente de sentença condenatória da qual ainda coubesse recurso ou decorrente de pronúncia não eram prisões de natureza cautelar, elas decorriam basicamente de uma decisão que reconhecesse a materialidade e a autoria do crime, e, portanto, tinham muito mais uma natureza antecipatória da pena, propriamente, do que cautelar. Portanto, é importante frisar que o HC 84078 ele não tornou impossível ou impediu a prisão durante o processo até o trânsito em julgado. Ele apenas declarou inconstitucional a prisão que representasse uma antecipação punitiva, uma sanção, uma pena antecipada antes do trânsito em julgado, de tal maneira que ainda era possível uma prisão cautelar. Um problema muito claro é que tudo isso, como vocês estão percebendo, era compreensão jurisprudencial, declaração de jurisprudência. Faltava efetivamente uma mudança legislativa que por acaso ou não tão por acaso, já estava tramitando no Congresso Nacional desde o ano de 2001. Em 2000, o presidente Fernando Henrique Cardoso constituiu uma comissão de juristas, basicamente constituída por processualistas da Associação Brasileira de Direito Processual, sobretudo professores da USP de São Paulo, que elaboraram uma reforma, um projeto de reforma, ou melhor, um anteprojeto de reforma do Código de Processo Penal, mas adotaram a técnica de, ao invés de apresentar um projeto de código, apresentaram 11 anteprojetos de lei. Todos foram encaminhados no ano de 2001 para o Congresso pela Presidência da República, então exercida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e houve tramitação, estava tramitando. Em 2008, 3 dessas leis foram aprovadas e em 2009, quando o Supremo declarou a inconstitucionalidade da execução provisória da pena ou antecipada da pena, estava ainda tramitando uma outra lei que veio a ser aprovada e entrar em vigor em 2011, é uma lei muito relevante que é a Lei 12.403. Essa Lei 12.403
ela fez uma reforma especificamente no sistema de cautelares, e eu vou falar melhor sobre ela no próximo bloco. E ela entrou em vigor em 2011, mas, sobretudo, quanto à prisão decorrente de sentença condenatória, ela estabeleceu, ela revogou e estabeleceu, basicamente, que apenas 4 espécies prisionais eram admitidas no nosso sistema penal. A pena decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, não havia mais possibilidade de uma pena antes do trânsito em julgado, pela disposição do artigo 283 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, portanto, deixou de existir expressamente a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível e a prisão decorrente de pronúncia. De certa forma, acabou a possibilidade de qualquer prisão que não fosse cautelar antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas uma coisa importante é que, antes dessa lei, a própria prisão preventiva ela só estava admitida a ser decretada até o fim da instrução criminal. E, basicamente, essas reformas de 2008 e 2011 expandiram a possibilidade de que a prisão preventiva pudesse ser decretada a qualquer momento, inclusive nas fases recursais. Então, deixou de existir a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível, que era uma retribuição, portanto não tinha natureza propriamente cautelar. Deixou de existir a prisão decorrente de pronúncia e passou a expandir a possibilidade de aplicação da prisão preventiva, o que significa que as pessoas não passaram a não poder ser presas, né? Os acusados passaram a não poder ser presos durante o processo, mas apenas com prisão preventiva. O problema é que em 2016, já sob a influência da Operação Lava Jato e de toda uma comoção contra a corrupção que se estabelecia no Brasil, desde, sobretudo, as manifestações populares de 2013, o Supremo Tribunal Federal deu uma guinada e mudou radicalmente de posição no julgamento em fevereiro de 2016 do HC 126.292, de relatoria do ministro Teori Zavascki. Nesse julgamento, o Supremo admitiu a possibilidade da prisão a partir da decisão condenatória de segunda instância, que absolutamente não estava previsto em lugar nenhum e continua não estando previsto em lugar nenhum, e me arrisco aqui dizer, pelo contrário, era uma decisão que não apenas não estava prevista, como claramente violava o artigo 283 do Código de Processo Penal e, sobretudo, a Constituição no seu artigo 5º, inciso 57. E por isso foram propostas as ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, respectivamente pelo antigo Partido Ecológico Nacional, atual Patriotas, pelo Conselho Federal da OAB e pelo PCdoB. Essas ações visavam declarar a constitucionalidade do artigo 283, que limitava as espécies prisionais do sistema penal, como eu acabei de dizer. Essas ações tiveram as suas medidas cautelares negadas em outubro de 2016 e, por conta disso, inclusive, quando do julgamento do Lula, do habeas corpus do Lula em 2018, ele foi negado ao argumento, basicamente, de que a medida cautelar nessas ADCs havia sido também negada. No entanto, o mérito dessas ADCs foi julgado em setembro de 2019 e foi julgado procedente, de tal maneira que não há, e isso com efeito erga omnes efetivamente, de tal maneira que não há mais
possibilidade, diante da ordem constitucional e da legislação vigente, não há mais possibilidade de que se execute pena antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, não é mais possível executar antecipada ou provisoriamente a pena, o que não significa que as pessoas não possam vir a ser presas preventivamente, porque prisão preventiva tem natureza processual e cautelar, ao passo que a execução provisória da pena tem natureza de sanção, tem natureza de pena e, portanto, viola a Constituição e não pode, portanto, ser aplicada. Então, é nesse ponto que nós nos encontramos nesse momento.